Graça e paz, queridos irmãos. O Senhor seja convosco, Deus seja louvado. Estamos aqui mais uma vez com um tema importantíssimo. Aliás, a Bíblia vai nos ensinar também, e nós vamos falar sobre a diferença sobre arrependimento e remorso. Qual deles paira sobre a sua vida? Então nós vamos, à luz da palavra hoje, falar um pouquinho a esse respeito, que é muito importante para que nós possamos discernir qual é o nível espiritual, ou emocional que seja da nossa vida, como que está a nossa vida em relação ao arrependimento ou remorso. Qual deles realmente faz a ação que nos traz o resultado que estamos tendo, amém? Mas antes disso, nós vamos estar fazendo aquela oração abençoada, para que Deus possa te abençoar e te trazer a paz ao seu coração acerca desse ensinamento e te trazer mais entendimento, amém? Feche teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus, estaremos orando ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado, queremos, ó Deus, agradecer a Ti mais uma vez, que o Senhor possa entrar dentro do lar do teu Filho, que nos traz a oportunidade, Senhor, o privilégio de poder estar falando a Tua palavra. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, e que esse momento seja notório, que seja esclarecedor, meu Deus querido, e revelador aos Teus filhos esta palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, te agradecemos para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos? Então temos esse tema hoje sobre a importância de nós detectarmos, entender o que é o arrependimento e o que é o remorso. Então até aqui eu vou escrever em algumas palavras um pouco sobre o arrependimento e um pouco sobre o remorso. Então vamos lá. O arrependimento, ele se mostra muito mais fácil de lidar e superar. Ele te leva a uma reflexão e um ensinamento de como não cometer o erro ou aquele erro que você cometeu. Então, o arrependimento ele é muito importante nessa questão. Quando nós se arrependemos, é a questão que nós erramos num dos passos de nossas vidas e você olha para si e fala, poxa, este não é o meu objetivo, não é o propósito de vida que eu quero para mim. E aonde isso vem a afligir o coração de uma certa forma, que a pessoa toma uma decisão muito forte. E eu tenho até por mim muito sábia também, muito corajosa, porque retroceder não é uma questão de covardia, não. Muitas das outras questões são questão de conhecimento, de reconhecer que errou, e voltar para trás não quer dizer que é uma questão de covardia. E assim a pessoa vai se programar, se preparar para um resultado melhor, ou seja, vai refletir, poxa, eu errei, eu falhei, e agora estamos aí, precisando de dar um novo passo, porém agora com sabedoria, com mais inteligência e também com conhecimento aplicado, acerca do que eu já errei, ou seja, não vou mais cometer esse mesmo erro. Então isso traz o arrependimento. Eu tenho até por mim, segundo a Escritura, eu enxergo isso como algo saudável, porque se nós não se arrependemos dos nossos erros, é uma verdade que nós não entendemos o processo da vida, nós não entendemos que nós precisamos de melhora, e também entendemos que a pessoa que não se arrepende é por falta de uma certa humildade, tipo assim, eu preciso enxergar que eu errei, eu preciso mudar. E a pessoa que não é humilde, ela não vai bater nessa tecla de recomeçar, dizendo, eu estou certo, e a pessoa humilde não, ela fala, poxa, eu errei, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, porque eu tenho um propósito na minha vida. Então o arrependimento é isso, ele vai te trazer reflexão, vai fazer com que você retroceda com sabedoria, com tranquilidade, com calma, e procurar resolver, dar os próximos passos firmes com sabedoria. Agora vamos lá, o remorso. O remorso já vem de níveis intensos de culpa, que paralisa a sua vida, a vida de uma pessoa, ou até mesmo adoece ela. Então a pessoa que tem remorso, o que acontece? Ela paralisa realmente a vida, E uma realidade, a pessoa que geralmente tem remorso, ela procura se esconder atrás do erro, e fica com remorso, e ela começa a criar uma certa muralha, uma certa barreira, com palavras, que talvez seja, não palavras, umas palavras negativas, começa a criar uma barreira, criar um muro, e ela fica com remorso. E até mesmo algumas pessoas que têm remorso, ela procura mais desculpas do que resolver o problema. Então o remorso, ele destrói, ele torna a pessoa muitas vezes ríspida também, porque ela sempre, quando alguém vai procurar ajudá-la,
ela procura se esquivar e viver aquele remorso. Então veja bem, ele vem de níveis intensos de culpa, né? Níveis intensos de culpa, está constantemente se culpando, mas não entrando em ação, e que pode paralisar a sua vida, né? E a vida de uma pessoa, ou até adoecê-la. Então ela paralisa a própria vida e até mesmo de outras pessoas devido ao seu comportamento. Então veja a distinção de arrependimento com remorso. E qual realmente está no seu coração? Você tem se arrependido dos seus erros, né? Se a pessoa fala, eu não erro, então a pessoa já está errando só de dizer que não erra, né? Conforme diz a palavra de Deus, né? Falar que não peca, já pecou. Então veja bem que a Bíblia, ela vai me mostrar aqui, segundo as Escrituras, nós vamos ler também no livro de Hebreus, que é o capítulo 12, o versículo 16 e o versículo 17. Isso aqui é um dos exemplos importantes que nós devemos ter, segundo as Escrituras, que tem resposta para tudo. Nós devemos se basear em resultados e acontecimentos de histórias bíblicas para saber o que realmente me espera lá no futuro. Saiba disso. Então, assim, as minhas reações, as minhas decisões, as minhas escolhas, elas me está me preparando para ter resultado lá na frente. Agora, quais serão esses resultados? Aí eu vou me espelhar dentro das Escrituras. Então vejamos aqui, Hebreus 12, verso 16 e 17, que vai dizer assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Aí o verso 17 vai me dizer assim: porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou nele lugar de arrependimento, ainda que buscou com lágrima, ou que com lágrima, ou buscou em algumas traduções. O que está dizendo a Bíblia aqui? Você vê que Esaú, ele buscou, né, com lágrimas, né? Ele buscou com lágrimas. Mas por que ele não recebeu o resultado? Porque não teve arrependimento. Então, só explicando para você entender, Esaú buscou com lágrima. Ele perdeu a primogenitura, foi, felizmente, né, o que está dizendo a Bíblia aqui, foi profano. E mesmo ele buscando com lágrima, ele não teve resultado. Por quê? As pessoas que têm remorso, ela está chorando ali porque ela não teve o resultado que ela queria. Então ela não se conforma com aquilo. Então ele chorou, buscou ali, não, eu não aceito. Eu quero a bênção da primogenitura, eu quero a minha herança, eu quero. Mas ela estava com remorso. Por quê? A pessoa com remorso, ela não valoriza o que está ao seu redor. A pessoa com remorso, ela não vê a importância, muitas das vezes, daquilo que Deus coloca, infelizmente, uma realidade à sua frente para ela abraçar. É por isso que está dizendo aqui, olha, como ele não alcançou no seu coração arrependimento, porque como eu já disse, o arrependido, ele retrocede. Opa, peraí que eu errei e eu preciso melhorar minha conduta, as minhas escolhas, porque eu tenho um futuro. As minhas escolhas hoje vão definir o meu futuro. As minhas ações hoje vão definir o meu futuro. Então é importante, meu querido irmão e irmã, que você entenda o que a Bíblia está me ensinando aqui sobre o arrependimento e o remorso. Então nós vemos aqui essa questão de Esaú, que é muito importante para mim e para a sua vida, você entender algo fundamental. O que tem remorso, ele vai lutar para dizer assim, olha, eu consegui, é teu, é meu, e aqui, né, eu alcancei isso por minha capacidade, aquela coisa toda. Mas quando não acontece, ela fica inconformada porque não teve aquele resultado que tanto lhe esperava. Então esse versículo aqui, ele é crucial, é fundamental você entender. Esaú buscou com lágrimas, com choro, né? Porém, diz a Bíblia aqui, no verso 17 de Hebreus capítulo 12, que ele não teve resultado. Aí a Bíblia vai me ensinar o porquê que ele não teve resultado. Porque o versículo acima vai dizer, né, o versículo 17, ainda vai dizer que ele não encontrou dentro de si arrependimento. Eu acredito que o arrependimento é para pessoas humildes. Me desculpe a verdade, mas a pessoa humilde diz, poxa, me arrependi.
ela vai ter humildade de enxergar o seu erro, né? Poxa, eu errei, por mais que eu não queria, acabei aqui tendo esse erro, cometendo esse erro, mas eu vou continuar aí progredindo, porque eu sei que eu vou retroceder um pouco para avançar, amém? Então nós vamos, eu quero ler aqui também com os irmãos, no livro de Coríntios, capítulo 2, que eu separei esse versículo aqui aos irmãos, capítulo 7, perdão, 2 Coríntios capítulo 7, o verso 10, olha só o que diz aqui: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. O que tem a ver a tristeza com arrependimento e remorso? Tudo a ver, porque a pessoa que está arrependida, ela está triste, porque ninguém vai ficar arrependido, vai ficar alegre, de fato que não vai. Posso citar alguns personagens bíblicos. Então a tristeza vem. Então, o que é a tristeza? Eu chamo a tristeza de um grande professor. Por quê? Quando a tristeza ela vem, ela está te mostrando algo, que tem alguma coisa errada. É a mesma coisa da dor de cabeça. A dor de cabeça vem, aí ela está avisando assim, olha, tem algo de errado no seu corpo. A tristeza vem, aí ela está dizendo assim, ó, tem algo de errado na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, né, nos seus resultados, na sua conduta. Então a tristeza vem para isso. Mas tem dois tipos de tristeza, está dizendo aqui. Tem a tristeza que é do mundo e a tristeza que provém da parte de Deus, né? Ah, pastor, mas você está falando que provém da parte de Deus a tristeza? Sim, é o que a Bíblia nos mostra em outros versículos também. Quando Deus repreende a pessoa, a Bíblia diz assim, olha, não pensar em vós que a repreensão, né, de momento é de gozo e de alegria, ou seja, vai ficar triste, mas depois produz um grande fruto. Olha que fantástico. Então, às vezes você fica todo preocupado ou preocupada, que está muito triste, mas tem a tristeza como teu professor. Porém, está dizendo no verso 10, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então veja bem, a tristeza do mundo traz remorso, sabe? A pessoa olhar para si, poxa, não consegui. Imagina uma pessoa que está com remorso de não ter tido resultado, digamos, em algo. Vamos supor, trabalha numa empresa, não teve resultado, não conseguiu aquele cargo, de repente alguém, e ela está com aquele remorso no seu coração. E quando ela vê outra pessoa ali, ela não vai se sentir bem. Então essa tristeza vai estar matando ela por dentro, de repente ela pode tomar até uma outro procedimento, uma outra conduta errada, porque no coração dela está aí o remorso, né? Você vê que Esaú perseguia o seu irmão, ele tinha um remorso, porque ele não conseguiu, o irmão dele conseguia. Aí se torna o quê? Uma competição, digamos assim, da parte do que tem remorso. Entenda isso. Então, amados, esse ensinamento ele é muito importante para você olhar para você mesmo. De repente você precisa de se arrepender pelos seus erros, porque eu aprendi dentro das escrituras que quem se arrepende, ele muda o curso, né? Então, se ele está indo pecar como você erra o alvo, então o arrependimento ele vai mudar o curso. Que curso é esse? Ele vai mudar o curso errado para o curso certo. Poxa, eu estava aqui, eu errei, então deixa eu retroceder e pegar o caminho certo agora para fazer a coisa certa. Então é importante que você detecta aqui, por exemplo, esse versículo 10 que fala que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, e o arrependimento vai te trazer vida. Quando você é humilde o suficiente para retroceder, analisar qual foi os seus erros, tomar aquela cautela, se preocupar mais, né, acerca dos seus próximos passos, de repente colocar até no papel, se for um projeto, falar, peraí, eu errei em algo, então eu não vou estar com remorso, eu tenho que usar dos meus erros um degrau a mais para me subir com sabedoria. Então, amados, que a palavra de hoje ela possa te trazer algo muito importante na sua vida. Essa instrução bíblica, por exemplo, eu quero citar aqui, vamos citar apenas 2 personagens bíblicos para você entender a diferença de um e de outro, né? 2 personagens que erraram no tempo de Jesus. Um deles andava com Jesus constante, estava com Cristo constante. Imagina você com um professor desse constante ali, te instruindo, né, constantemente, e de repente,
quando surgiu uma oportunidade, digamos, errada, ele abraçou, porque aos olhos dele era uma oportunidade boa. O que ele fez? É Judas Iscariotes, vendeu Jesus. E a Bíblia diz que depois que ele cometeu esse erro, entrou no seu coração que é o remorso, né? Por que eu falo que é o remorso? Posso afirmar dentro das Escrituras com base bíblica, porque está dizendo aqui, Coríntios, né? Verso 10, que a tristeza do mundo, ela opera a morte. E o que aconteceu com Judas Iscariotes? Tirou a sua própria vida, né? Segundo diz a palavra do Senhor. Então esse remorso, não aceita de jeito nenhum, e guardou aquele remorso no coração, né? Que o remorso também tem uma parte que ele é vingativo, amados. Então veja bem, então ele se destruiu a si mesmo. Agora eu quero citar aqui, por exemplo, outro personagem bíblico que errou também, e errou gravemente também, né? Quando Pedro, por exemplo, estava ali sendo acusado, você é um deles, e ele negou Jesus, né? E a Bíblia diz que ele acabou negando primeira, segunda, terceira vez, e acabou ali, poxa, quando caiu em si, ele viu que ele errou. Poxa, mas Jesus sempre estava ali comigo, cometi esse erro, Jesus é meu amigo, é meu mestre, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, eu tive esse erro. Ele reconheceu, foi humilde o suficiente. E a Bíblia vai nos ensinar que ele chorou, buscou ao Senhor, se arrependeu. Qual foi o fim de Judas Iscariotes? A morte. Qual foi o fim, né, de Pedro? Pedro, a Bíblia diz que ele foi transformado de uma tal forma que a primeira pregação dele, ele teve ali, se rendeu 3.000 almas ao Senhor. A segunda pregação de Pedro, mais 2.000 almas ao Senhor. Em duas pregações, 5.000 almas. Isso é arrependimento. Guarde o que eu vou te dizer. Arrependimento traz transformação. Arrependimento muda tanto a tua vida como a vida de pessoas. Arrependimento fortalece a estrutura da humildade. E é importante, amado, você entender isso, que esses dois personagens marcaram a história e nos deixaram um ensinamento muito importante, por mais que Judas Iscariotes deixou um ensinamento assim, muito forte, mas olhando para a pessoa que tem um arrependimento, tem um remorso, nós vemos aqui o qual realmente nós devemos, né, abraçar na nossa vida. E agora, pastor, eu estou acreditando que eu não tenho arrependimento, eu tenho remorso, o que eu posso fazer? Meu querido, mais uma vez, né, dê um passo de humildade, não para frente, mas sim para trás, retrocedendo, porque esse já é o primeiro passo. Poxa, eu tenho mais remorso do que arrependimento, eu preciso mudar isso na minha vida. Aí você pode dar um passo antes de tomar qualquer atitude drástica, porque a tristeza, quando aumentada, a pessoa perde a noção dos seus atos, muitas das vezes quando está com muita tristeza. Muitos até têm isso como depressão. Então, queridos, que o Senhor possa fortalecer o seu coração acerca das Escrituras. Por isso que nós temos esse canal para te instruir na Bíblia, que às vezes passa desapercebido questões pequenas, né, como essa, mas elas são tão importantes para mudar o curso da sua história que ela precisa ser ensinada, não apenas pregado. A pregação é fantástica, maravilhosa, eu amo a pregação, mas o ensinamento é o que nos traz a estrutura e nos prepara para um mundo melhor, para uma vida melhor, para um futuro melhor. Então que esse conselho bíblico ele possa aumentar a tua força de tomar uma atitude, né, uma atitude de honra, uma atitude louvável, uma atitude de arrependimento. Falei, meu Deus, eu errei, eu não quero errar mais isso, eu quero fazer a coisa certa, me ajuda, Deus. Você começa a ali clamar ao Senhor, começa a buscar o Senhor, começa a ler a Bíblia, Deus começa a preparar para você vídeo como esse que eu estou dizendo para você, te instruindo. Por quê? Porque você quer melhora. E quem quer melhora, Deus traz para vocês, né, as instruções, Deus prepara mentores. Você tem a oportunidade, por exemplo, de nos procurar para pedir ajuda. Pastor, aconteceu isso na minha vida, agora estou entendendo que eu guardei remorso no meu coração, eu quero mudar de vida. Então temos aí o nosso canal para você, além de seguir, você compartilhar, pedir ajuda, porque Deus ele tem esse poder na palavra de te instruir para melhor resultado na sua vida. Então, amados, eu quero que você fique com esta palavra aqui, né, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Aí você errou, opa, mas ainda tem salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte.
né? Não tem nem muito o que dizer, a morte ali já é destrutível, é o final de todas as coisas, e a pessoa não teve resultado, amém? E Hebreus, né, que nós lemos aqui, capítulo 12, e o verso 16 e 17, e tendo cuidado, né, que a raiz da amargura não brote no seu coração, e para que você tenha um coração limpo, não guarde isso, né, o perdão, aqui o verso 17, né, que eu li de cima, porque bem sabeis que querendo ele ainda, Esaú, depois de herdar a benção, foi rejeitado, né, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Amém, querido? Que Deus possa estar te abençoando neste momento e que esta palavra possa te ajudar, né, discernir o que realmente você tem sentido no seu coração. O arrependimento vai te trazer uma vida melhor. Opte por ele, lute para que se arrependa diante do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Eu quero fazer uma breve oração para que você possa ser agraciado pela graça do Senhor. Amém? Feche teus olhos, eleva o teu pensamento ao Senhor e estaremos orando a Deus. Pai querido, eterno e amado, em nome de Jesus teu Filho, queremos agradecer a Ti, que o Senhor possa ir de encontro ao teu filho e à tua filha que necessita de arrependimento no seu coração, porque a Tua palavra nos ensina que Tu és, ó Deus, nosso escudo e fortaleza, bem presente no momento de angústia. Ensina ao teu filho e à tua filha a tomar as decisões devidas, precisas, para um futuro que seja comprometido contigo e para esse grande propósito ser concluído em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e te convido também para estar conosco nos cultos aos domingos de manhã, né, no espaço aqui físico. Será uma grande bênção a tua presença aqui, Deus vai te agraciar. Venha tomar também um café conosco, amém? Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.